Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a uma nova sessão. Tem sido maravilhoso ter todos vocês aqui. Eu gostaria de dar os parabéns a todos vocês que estão participando do programa. Hoje eu serei o seu moderador junto com Agostinho Ocanha. Eu sou o Fred. Opa, desculpa. Bom, os moradores hoje serão o Agostinho Ocanha, que é o nosso fundador e diretor da Global Youth Coalition, e eu sou o Frederic Binamongo, eu sou da Global Youth Coalition e sou gerente de estratégico da África e gerente de advocacy. Bom, hoje nós vamos ter uma boa compreensão de uma perspectiva e de uma ideia diferente sobre várias questões. Próximo slide. Bom, os principais aprendizados que esperamos para hoje é entender as lições indígenas sobre ação climática e mudanças climáticas, mas também entender as salvaguardas de soluções baseadas na natureza e entender o que a gente precisa da COP30, o que será necessário que saia da COP. Bom, a pauta de hoje, a gente está com o fuso horário UTC, então da 1 às 1h05, 10 às 10h05 no Brasil, teremos as boas-vindas. Depois a gente vai ter os nossos convidados da 1h05 a 1h45, 10 às 10h40, 10h05 às 10h45 no Brasil, e depois uma sessão de perguntas e respostas. Então, os nossos palestrantes incríveis para falar sobre povos indígenas, comunidades locais e natureza serão o Abdul Wahid Khan. É um candidato a PhD na Universidade de Oxford. Também teremos a Sheila Barefoot, é uma guardiã da sabedoria indígena. E teremos a Morse Coagas Flores, que ela é uma diretora de direitos humanos para os povos indígenas e minorias no Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU. Então, Agostinho, por favor, é com você. Muito obrigado, Frederic. Estou muito feliz de ver todos que estão aqui. Estou mandando também um cumprimento a Alex McGovern, que seria a moderadora hoje, mas ela não está se sentindo muito bem. Então vamos mandar boas energias, Alexis. Esperamos ver você em breve no nosso treinamento climático para a juventude. Bom, vamos começar com Abdul Wahid Khan. Ele é um pesquisador no meio ambiente, doutorando em Geografia e Meio Ambiente, Pesquisa e Gestão de Terras Comuns e compartilhadas em Chitral, no Paquistão, e o impacto da nacionalização nas comunidades locais. Ele fala sobre sabedoria local e significado espiritual e ambiental das terras compartilhadas e contribuiu para discussões sobre mudanças climáticas com foco nos efeitos nas comunidades montanhesas. Seu foco é direitos indígenas, povos pastoris e montanheses, gestão ambiental coletiva e processos de governança internacional. Abdu, estamos muito empolgados para ouvir você falar. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo. É claro, muito obrigado. E para Alexis também, que infelizmente não está aqui, foi quem me convidou para falar para essa juventude maravilhosa de todo mundo. Eu já participo disso há bastante tempo e já tinha feito uma cartilha sobre esse assunto. Já tinha conversado com a Alexis também sobre esse grupo e estou muito empolgado por poder estar aqui hoje.
Então, muito obrigado, Agostinho, muito obrigado, Fred, e todo mundo que está envolvido na organização. Obrigado por estar aqui. É uma honra estar aqui. É muito interessante poder falar sobre os direitos à terra para comunidades indígenas. Então, basicamente, eu vou falar do ponto de vista da minha pesquisa que acontece no Paquistão. E o principal objetivo de eu estar aqui hoje é falar primeiro sobre os direitos à terra a comunidades indígenas. E, é claro, eu também sei que muitos participantes aqui querem entrar no mundo acadêmico. Então, eu vou falar sobre como é que a gente pode fazer uma mudança através da nossa pesquisa. Eu espero que isso seja um exemplo para todos vocês. Bom, a minha pesquisa fala sobre o Mujaiyo, que é como a gente chama na nossa língua local do Paquistão, as terras compartilhadas. E eu trabalho nessa defesa dos direitos à terra para os povos, para as comunidades humanas daquela região de montanhas. E ge- a gente também trabalha com a geografia more than human, mais que humana. Mas quando a gente vê uma árvore não é uma árvore porque os humanos veem assim, ela também é uma árvore porque ela tem a sua própria agência. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. E tem bastante coisa nessa discussão. E eu espero que vocês gostem desse debate, e eu espero que eu consiga trazer todos os conceitos para vocês. Então, aqui uma descrição de como vai ser minha apresentação hoje. Primeiro, eu vou falar sobre os objetivos da minha pesquisa, a perspectiva do governo, porque tem uma nacionalização em curso. Depois, eu vou tentar falar como que eu distribuí a minha pesquisa, que foi em três partes. E também vou falar algumas descobertas de campo. Depois, vou falar sobre a metodologia. E avançando, eu vou falar sobre alguma dessas lições, sobre como vocês todos podem contribuir com a questão do direito à terra para comunidades indígenas. Então, aqui um pouquinho do background, um pouco do meu histórico. Eu entendo que a gente tem algumas questões com a interpretação simultânea. Então, eu peço desculpa se alguém não conseguir entender alguma parte por algum motivo, mas eu venho da região de Chitral. E eu fiz a minha pesquisa de mestrado lá. Eu encontrei diferentes pessoas lá e perguntei para eles quais eram as principais questões que eles estavam enfrentando. E nessas conversas, as pessoas diziam que uma das grandes questões enfrentadas é que o governo estava pegando as suas terras. E eles estavam pegando as terras para outras finalidades. E eu comecei a fazer a minha pesquisa há 2 anos, espero estar completando agora. E Chitral, como vocês podem ver no mapa, fica muito ao norte do Paquistão, ao lado do Afeganistão e da Ásia Central, e perto da China também. Então, tem muitos desafios geográficos nessa região também. A gente teve essa notificação de 1975, porque, como qualquer Estado-nação, o Paquistão queria nacionalizar todas as terras que não pertenciam a entidades privadas. Então, todas as nossas terras comunais. Foi um problema? Opa, estou recebendo mensagens que o pessoal não consegue me ouvir. Tem algum problema? Desculpa, pessoal, estamos tendo alguns problemas técnicos, principalmente com a interpretação, principalmente no canal do árabe e do português. Mas vocês conseguem confirmar no bate-papo se vocês estão ouvindo e em que língua vocês estão ouvindo. Então eu peço desculpa por todos esses inconvenientes. Ok. Bom, então essa é uma questão de por que eu comecei esse estudo. Porque o Estado estava interferindo nessas terras comunais e tudo seria impactado. Eles não conseguiriam criar gado e não poderiam seguir com a sua subsistência. Foi por isso que eu me interessei por este tema.
foi aí que eu comecei o meu estudo. E é claro que a gente precisa ter uma perspectiva acadêmica um pouco mais ampla ao longo do tempo. Claro que se você tem outros motivos, como advocacy, incidência política, é claro. O que eu queria estudar era a ontologia e a epistemologia. Como que as pessoas sabem sobre os commons, essas terras compartilhadas. Isso foi muito especial para mim, especialmente de um ponto de vista de uma perspectiva regional. E eu queria também criar um discurso alternativo em relação à cultura pastoral indígena e ao discurso mais que humano. E também queria fazer uma diferenciação aos conceitos tradicionais como são feitos no Ocidente e as nossas relações com a Terra. Bom, e por que que esse assunto é importante? Este assunto é importante porque agora as autoridades do nosso governo estão tentando retirar as pessoas da sua terra. Estão querendo usar essas terras para outras finalidades, como turismo. E a dinâmica disso é muito interessante, porque esta terra também é utilizada para projetos relativos a mudanças climáticas. Como você sabe, muitos aterros sanitários estão sendo criados em regiões rurais e o pessoal também está querendo criar áreas de proteção climática, plantando muitas árvores. Então, é uma situação onde as pessoas estão tendo dificuldades entre lidar com esses projetos climáticos, ao mesmo tempo estão sendo retiradas das suas terras natais. Então, basicamente, eu apresentei essas descobertas em quatro diferentes capítulos e estamos vendo também maneiras como compartilhar os nossos aprendizados. E uma das primeiras questões é a nacionalização das terras comuns e a despolitização do Chitral. Tem muitas ferramentas do governo e essas comunidades indígenas têm sido despolitizadas, elas são removidas da política do país e há muitas maneiras em que a gente consegue ver que essas pessoas não têm mais o poder de decisão. E as pessoas estão tentando lidar de uma maneira pacífica e muitas vezes elas não têm educação formal e isso acaba sendo um problema. E esse discurso acaba resultando em uma exclusão política, mas também porque é uma área rural e como está longe das áreas urbanas, é mais difícil que as pessoas consigam compartilhar o seu ponto de vista sobre o que está acontecendo lá.
da terra. Porque não existe uma história de essas pessoas virem de outro lugar. Então, essas pessoas acreditam que elas nasceram da Terra. É algo tão velho que veio da Terra. Então, nós temos aqui essas árvores, existe uma relação de respeito entre o homem e a Terra nessas comunidades, porque isso também é um meio de subsistência, a Terra é meio de subsistência. Então, muitas pessoas, uma vez eu entrevistei uma pessoa que falou, eu sou mais velho do que o Paquistão, porque o Paquistão é de 47, mas essas pessoas falam, imagina isso, o Paquistão de 47, os nossos ancestrais são muito anteriores a isso. Então, imagina só, um país tão jovem querendo tomar conta das nossas terras. Então, isso aqui é algumas coisas do que as pessoas estão falando, por exemplo, natureza que o governo agora afirma querer conservar nunca teria existido sem nós. Então, muitas coisas acontecem em nome da preservação. E aí as pessoas falam, como que o governo pode querer algo que nós estamos cuidando há tanto tempo? Isso não existiria sem nós. Então, isso é uma maneira de temos que saber como as comunidades indígenas funcionam e como a questão da exploração também funciona. Então, o caminho a seguir é uma ligação da associação da sociedade civil, levando em conta todas as discussões e o processo digital e a discussão mais ampla sobre bens comuns que acontece em todo o mundo. Eu quero só terminar com um conselho para jovens acadêmicos. Alguns de vocês podem querer entrar na academia e podem pensar, bom, há algumas maneiras que parece que estamos desconectados entre a academia, a universidade e a vida real, mas você pode construir essas pontes. Você tem que fazer uma abordagem das terras indígenas com muito respeito, especialmente se você não for uma pessoa da comunidade indígena. Por favor, tente ouvir antes de tomar conclusões, fazer conclusões. E se você é um legislador, ouça as nossas histórias, porque estamos aqui há ano e tente usar métodos decoloniais, como já mencionei anteriormente, e crie mecanismos para construir pontes. Muitas vezes as comunidades indígenas estão um pouco hesitentes antes de entrar em alguma pesquisa, porque eles são explorados há muito tempo. Então, tente incluir os indígenas, faça com que eles se sintam também parte de pesquisadores. Claro, defender a políticas baseadas no conhecimento e na cosmologia indígenas. Use seu poder, porque os acadêmicos têm poder. Então, fale com pessoas de maneira que eles sintam que vocês levem eles a sério. Eu já fiz pesquisas, já há 4 anos faço isso, escrevi artigos e etc. E, então, as pessoas, quando você usa isso em benefício das comunidades indígenas, isso todo mundo sai ganhando. E também não tenha medo de apresentar os direitos territoriais indígenas como uma demanda, porque ela é legítima dentro da estrutura do Estado-nação. Com certeza, você deve lutar por essas coisas, lutar por essas demandas indígenas. E nesse processo, tente preservar o conhecimento indígena, os costumes, os rituais, porque porque se você faz a pesquisa nessas comunidades, você tem que preservar o conhecimento. E, por último, retribua a comunidade e construa uma relação duradoura com a terra, porque esse conhecimento pode estar desaparecendo. Então, tenha uma relação respeitosa com esse com esse povo. Então, eu acho que cheguei ao fim da minha apresentação. Eu sei que tenho perguntas no final e eu quero muito conversar mais se tiver oportunidade. E também é importante considerar que temos agora palestrantes muito interessantes também. Então, eu agradeço muito. Muito obrigado, Abdul. Essa conversa foi muito profunda e é muito importante este tipo de apoio. Alguns dias nós tivemos uma conversa com a Lu Jane
e começamos a falar sobre um programa de poesia, as diferentes formas de lidar com o genocídio que está acontecendo na Palestina. Para mim é ótimo ouvir isso de você. Se alguém estiver pesquisando sobre esses assuntos e quiser falar sobre como se sente e como expressar isso, isso também é uma forma de apoio aos indivíduos que estão sofrendo nessas situações. Então, muito obrigada, Abdu. Eu espero ouvir mais de você e nós temos umas perguntas que vamos responder no final da sessão. E agora vamos voltar ao Frederick. Sim, só queria lembrar todos vocês que nós temos uma sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, coloquem, façam é, a sua pergunta, porque nós vamos depois levá-la em conta. E mais uma vez, muito obrigada, muito obrigado por iluminar a nossa cabeça e lembrar da gente que existe conhecimento local nessas comunidades indígenas, e isso é muito importante, essa parte inclusiva e envolver essas comunidades nas perspectiva e no cronograma, a perspectiva deles é uma das coisas mais importantes que nós temos. Agora nós vamos ao segundo palestrante de hoje, a Sheila Barefoot. Eu espero não estar pronunciando o seu nome errado. Não há problema. Sheila Barefoot, isso mesmo. Ela é uma defensora da justiça ambiental e coordenadora cultural da delegação da Sustainance na COP30. Depois de se formar em genética e biologia vegetal pela Universidade de Califórnia, em Berkeley, ela trabalhou no Centro de Saúde Indígena Americano, em São Francisco, como assistente de cuidados clínicos. Só um minuto, por favor. Ela trabalhou nessa clínica em São Francisco como assistente de cuidados clínicos antes de fazer o mestrado em saúde ambiental na Universidade Johns Hopkins, onde continuou seu foco nas disparidades de saúde indígena. Ela teve o privilégio de trabalhar e aprender com dezenas de organizações de base, tornando-se uma profissional muito versátil. Atualmente, suas outras funções incluem coliderar o Comitê de Planejamento da Cúpula dos Povos Indígenas, atuar na equipe do projeto de mapeamento de pesticidas da Coming Clean e, além disso tudo, ser mentora do grupo 2025 Young Climate Leaders of Color. Então, hoje ela vai focar na intersecção entre racismo ambiental e a exploração dos povos indígenas. Ela também vai falar sobre o consenso livre. Ela também vai falar sobre a demanda artística e cultural dos povos indígenas. Então, muito obrigada. Desculpa em relação aos meus slides, eu só botei eles na última hora. Não, desculpa, estou escutando uma outra voz, alguma tradução. Bom, desculpa. Enfim, eu estou falando aqui do meu telefone. Eu não sei se alguma outra pessoa pode compartilhar meus slides. Sim, claro. Sim, é possível. Fred, será que você pode nos ajudar a mostrar os slides? Sim, já vou pegar. Ah, muito obrigada. Enquanto isso acontece, eu só gostaria de fazer um coro aos elogios a apresentações do Abdul. Eu também acredito muito na questão da espiritualidade indígena e como ela é importante, porque eu acredito que essa é uma das coisas que, quando a gente discute fora do contexto indígena e a gente remove todas as importantes considerações culturais e o valor dos nossos cérebros em nossa relação
com a natureza. Isso é algo que acaba nos deslegitimando, quando na verdade é algo central à nossa maneira de ser. Então, eu vou começar falando sobre a interseção, sobre a questão do racismo ambiental e a violência contra a terra e os paralelos que aí existem e como é impreciso. Não, essa não é minha apresentação. E como uma compreensão imprecisa da colonização contribui para a tokenização. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido o termo decolonial sendo falado por aí, e E às vezes levam isso para uma questão individual, mas isso não pode acontecer de maneira individual, é uma questão sistêmica. A gente não pode apenas descolonizar nossas práticas e mentes, porque descolonização não é uma descolonização sem a recriação da vida e das terras indígenas. Este é um dos principais aprendizados. A gente não pode descolonizar só pensando nas coisas de uma maneira diferente, sem uma mudança material forte. E esta mudança material inclui mudar os nossos ambientes para fazer de uma maneira com que a vida indígena possa ser sustentada. Então a gente precisa ter o consentimento bem embasado, porque a gente precisa disso para manter as nossas diferentes maneiras de vida. Então, como vocês já sabem, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre a questão do consentimento informado, que isso acaba minando a capacidade dos povos indígenas de terem suas próprias terras e recursos naturais e se desenvolverem para participar de processos contra as violações às terras e aos direitos. Quando eu falo que é se livrar de manipulações e coerção externa, e quando eu falo que o consentimento tem que ser prévio, tem que ser que ele tem que acontecer com uma antecedência significativa para todas as interferências que vão acontecer. Esses são os slides certos. Também precisam ter uma divulgação de ter todas as informações necessárias em todas as línguas e formatos que reconheçam as estruturas de governança diferentes de todos os indígenas. Então, em resumo, nos Estados Unidos, e isso é algo que infelizmente ainda é feito, tem muitas instâncias em que alguém simplesmente vai chegar para qualquer membro de uma aldeia e achando que ele vai representar todo o governo da aldeia. E a gente tem uma questão contemporânea sempre que os povos indígenas, se eles podem ou não podem representar a sua maneira de governo tribal. E às vezes a gente representa, mas nem sempre isso representa a complexidade que nós temos. Você não pode chegar numa pessoa aleatória de um país europeu e convidá-lo para uma conferência internacional e dizer que ele vai representar o país inteiro. Então, tem muito racismo inerente, mesmo assim no espaço da ONU, e que eu já vivenciei, onde a complexidade dos nossos governos tribais acaba sendo desconsiderada. Bom, e no próximo slide, bom, aqui eu já falei um pouco sobre o consentimento, que esse consentimento é o governo comunitário tribal fazendo um acordo claro e completo da atividade proposta ou do desenvolvimento proposto. E esse consentimento tem que ser fornecido logo nos primeiros estágios. E isso é uma coisa que eu vou repetir muito. E a gente acaba vendo essas violações de consentimento aos povos indígenas, principalmente no meu povo. Então, essa violência que acontece em relação à terra é paralela à violência que é realizada contra os povos indígenas. Então, aqui nos próximos slides, eu vou trazer um pouco do marco acadêmico que corrobora o que estou dizendo. Bom, é óbvio que eu não vou ler tudo isso que está nesse slide, mas é um trecho da, do Amber Starks, que é uma pessoa que faz pesquisa em relação
a comunidades negras e indígenas, ele vê as interseções entre a liberação dos povos pretos e dos povos indígenas. E ele fala de assuntos que serão importantes para a COP30, como a transição energética justa, mas a gente pode considerar que essa pessoa é expert no assunto. Então a gente vê que a soberania indígena, o futuro da soberania indígena está enraizada na crença fundamental de que os povos indígenas globalmente têm o direito inerente à autogovernança, autodeterminação e autonomia social e política. Um futuro soberano indígena também é onde nossas epistemologias e compreensões do mundo natural sejam honradas e respeitadas como um conhecimento legítimo e científico. Como outras pessoas já falaram previamente, é que as nossas visões de mundo e nossas ciências também têm que ser respeitadas como um conhecimento legítimo. E isso, toda essa visão de que o conhecimento indígena é menos de que ciência e colocar a ciência num pedestal como sendo a única maneira de interagir racionalmente com o mundo, é feita especificamente com os sistemas de conhecimento indígenas. E agora a gente pode ir para o próximo slide, que é apenas uma bio da Amber Stark. E ela é uma ativista e uma crítica cultural, é uma teorista decolonial. Ela também é uma cidadã da nação Muscogee Creek e também tem ascendência Shawnee, Ute, Quapaw e Cherokee. E depois vocês podem ler isso. Desculpa, estou passando rápido por causa do tempo. E aqui é um pouco do que a gente fala sobre como a descolonização tem que falar sobre a repatriação da terra e da vida indígena. Não é uma metáfora para nada de outras coisas que a gente queira fazer e para melhorar nossas sociedades. Então, uma coisa que seria boa de fazer é não necessariamente ser decolonial. O que a gente precisa é fazer muitas coisas para melhorar o mundo que nem sempre vão entrar embaixo do guarda-chuva da decolonização. Então, eu posso falar que a gente não precisa apenas pensar das coisas de uma maneira diferente e a gente já vai estar agindo, mas isso não quer dizer que a gente não precise pensar de maneira diferente. A gente tem que mudar nossa mentalidade para eliminar essas mentalidades coloniais que acabam invadindo a nossa consciência e fazem a gente manter a sociedade do jeito que está. Então, a gente pode mudar o pensamento, mas isso não necessariamente é descolonização, porque a descolonização exige sacrifício e mudança. A descolonização exige que os poderes dominantes restaurem a vida e a terra indígenas. A gente tem que ser tratados como iguais de forma legítima. E é por isso que a gente está pedindo pelas nossas terras de volta. A gente está pedindo pelo consentimento livre, prévio e informado antes de qualquer atividade ser feita nas nossas terras, especialmente em relação ao setor extrativista. Então, essas indústrias extrativistas que a gente está focando aqui, a gente fala da mineração e da indústria petroquímica. E eu vou dar um pequeno exemplo disso também em relação à agricultura. A gente pode pular esse slide. E aqui a gente vai falar sobre a violência paralela. A desumanização de povos pretos e indígenas feita pelos colonizadores se reflete no seu tratamento da terra e de todos os seus filhos. Tratar a terra e as plantas e animais não humanos como commodities e recursos a serem explorados é uma mentalidade colonial de explorador sustentada pelo tratamento das pessoas indígenas e pretas como uma propriedade descartável. Então, eles estão vendo seres sencientes como propriedade. A gente está vendo que essas pessoas são tratadas como seres humanos inferiores. E a gente não pode ser tratado dessa maneira. Mas o que tornou este tratamento possível é a ideia de que os nossos parceiros mais que humanos não são dignos do mesmo respeito que a gente concede uns aos outros. E a ideia de que eles podem ser explorados pelo lucro de, da maneira como as pessoas querem. A gente tem que respeitar a sua autonomia. E, em muitas maneiras, isso acaba refletindo aquela concepção colonial de que da natureza e da feminilidade, que é algo
que pode ser explorado é algo que não tem autonomia ou liberdade fora de uma estrutura patriarcal. Então, este é um paralelo. Eu escrevi toda uma dissertação a esse respeito, mas eu só vou dar um pouquinho deste assunto. Aqui temos um exemplo perfeito. As mulheres, meninas e pessoas, dois espíritos indígenas desaparecidas e assassinadas, e também todos os nossos parentes desaparecidos e assassinados exigem atenção. Um exemplo que eu tenho aqui que é bem prevalente é sobre os acampamentos de homens, que é a destruição ecológica e a construção de dutos, principalmente de petróleo, causam um aumento na violência sexual. Então, esses acampamentos feitos para homens em áreas rurais e que trazem outros trabalhadores que chegam em zonas rurais para fazer essas construções, eles são incentivados a agir com impunidade, porque eles não têm relação com nenhum membro daquela comunidade. E dentro da jurisdição de uma comunidade nativa, porque nós somos nações soberanas, nós temos um tribunal tribal, mas a gente também tem uma jurisdição municipal, estadual e nacional. E todas essas jurisdições acabam criando precedentes legais para que estes criminosos não sejam responsabilizados. Então, o que é fato é que onde tem esses acampamentos, a violência vem. A gente tem um relatório do Departamento de Justiça que o assédio aumenta em 70% e o contato sexual ilegal aumenta com os povos nativos em relação aos demais americanos. E isso é algo que é perpetuado e possibilitado pelo capitalismo racial, porque o capitalismo surgiu a partir da ordem feudal e se desenvolveu no solo cultural da civilização ocidental, que já estava permeada pelo racialismo. Racialismo. Eu falei racismo, mas racismo, é a mesma coisa. É 6 da manhã aqui no meu horário, então peço desculpa porque eu estou um pouquinho fora. De qualquer forma, toda essa dinâmica racional e que o capitalismo possibilitou faz com que não seja uma surpresa com que nossos corpos e nossas vidas sejam considerados algo menor na busca pelo lucro. Todos os setores estão buscando lucro. E isso é muito visível quando a gente entra no setor de minerais críticos, no próximo slide. Então, a gente tem alguns químicos prioritários e alguns marcos teóricos úteis. Aqui a gente fala um pouco do racismo ambiental para descrever o fardo desproporcional da industrialização e dos contaminantes ambientais nas populações pretas, hispânicas, indígenas e outras populações não brancas nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse marco teórico aqui nos Estados Unidos, que não é chamado assim pelas populações indígenas, e a gente tem alguns elementos químicos que são parte disso. Então, o meu estudo foi sobre o, a exposição a alguns produtos químicos poluentes que podem causar algumas doenças endócrinas. Algumas são descritas aqui. E uma parte do motivo por que esses produtos químicos são importantes é porque eles são liberados durante diferentes processos industriais e fazem parte de processos agrícolas industriais. E isso acaba gerando mudanças desproporcionais a comunidades que já estão atuando e trabalhando sob essa lógica racista que não permite o acesso à saúde. Então, eles acabam tendo um fardo maior de doenças. E a gente acaba sendo mais exposto a produtos químicos devido aos processos extrativistas, e isso acaba causando danos, inclusive reprodutivos, e tem um fardo de doenças maior ainda nas mulheres. E a gente já tem tanta coisa contra nós que a gente nem consegue ser capaz de agir contra isso. Próximo slide. Bom, um microcosmo de todo esse assunto que eu gosto de trazer é porque nem sempre a gente pensa sobre a conexão entre o complexo
industrial e agrícola e a indústria petroquímica. Então, os produtos químicos sintéticos são feitos a partir dos hidrocarbonetos derivados do petróleo. E isso significa que o petróleo significa plástico e produtos químicos. O petróleo significa pesticidas. E a indústria agrícola atualmente é uma das principais clientes da indústria petroquímica. Mais de 500 mil de quilos de pesticidas são usados somente nos Estados Unidos. E isso equivale a 600 milhões de toneladas métricas de CO2. E esse é só mais um exemplo de sistemas alimentares coloniais. Então, a gente pode exigir de volta os nossos sistemas agrícolas. Aqui a gente tem a Vel Scott, que trabalha numa comunidade preta em Cleveland. No lado, a gente tem a chefe indígena Cherokee Nico Albert William, que ela também trabalha com uma cozinha solidária soberana. Eu sei que eu passei do tempo, mas vamos passar do slide. Aqui a gente tem alguns minerais críticos e acho que eu vou parar por aqui. Mas como vocês podem ver, a indústria de mineração que acaba sendo trocada, sendo considerada uma transição para fora do coisa climático, não é muito melhor. Então, mais de 70% desses minerais estão em regiões indígenas e elas não são apenas críticas, elas são muito lucrativas, um mercado de mais de US$ 1 bilhão. E para conseguir esses minerais, incluindo o cobre, isso acaba atingindo vários povos, inclusive o meu, e isso acaba sendo uma desculpa para o genocídio. Eles querem extrair o cobre e 9% desse cobre é utilizado para o complexo industrial. Então, eles querem cometer uma espécie lenta de envenenamento e de genocídio ambiental contra a natureza, para também fazer genocídio contra os indígenas que são responsáveis por essa natureza. Então, essa é uma maneira dupla de violência, uma violência que existe em paralelo, de uma maneira muito direta. Eles violam a terra primeiro para depois nos violar. Agora, para continuar, muito bem. Acho que vamos pular essa parte. Essa parte também, porque eu sei que está sem tempo, peço desculpas. Então vamos terminar aqui com essa citação da Amber Starks, de novo. Eu acredito que chegamos à liberação preta e indígena da soberania. Isso vai requerer que nós lembremos quem nós somos fora das instituições opressoras. É um futuro para que nós precisamos internalizar essa noção de que a subjugação não é uma questão de direito por natureza e não é nossa herança. Isso significa que nós, para sair dessas amarras coloniais, nós temos que saber que nós estamos fora desses sistemas. Nós temos que imaginar um mundo pós-extrativista e temos que parar de usar essa demanda extrativista como justificativa para continuar extraindo. Não existe nada mais importante do que continuar o futuro da nossa terra, continuar a humanidade. Eu não me importo o que seja uma decadência de vida. Eu não ligo para isso, porque atualmente a qualidade colonial nas nações subdesenvolvidas está causando doença. Nós vimos a listas de químicos que estamos sendo expostos constantemente e nós não estamos fazendo nada. Isso só está nos causando mais mal do que bem. Então, agora, atualmente, a situação atual simplesmente está fazendo que nós passemos fome na alma em nome do progresso. Nada, muito obrigado.
Então, usem a hashtag JYC 2025. Agostinho, passa a palavra a você. Muito obrigado, Frederick. Essa apresentação é muito importante e eu quero só trazer à luz tudo que vocês trouxeram para a gente, como isso tudo é importante para a questão do consentimento para as comunidades indígenas e as comunidades locais, porque isso acontece em diferentes territórios, isso não está sendo respeitado. No Equador, que é de onde eu vim, tem um debate muito grande sobre uma construção que vai ser feita e, de novo, as comunidades indígenas não são consultadas, então eles têm, é bom usarmos a nossa plataforma para compartilhar essa mensagem, para que as pessoas saibam que é importante levantar a voz e lidar com esses problemas. E agora vamos ao nosso terceiro palestrante. Estou muito feliz de apresentar a vocês Morse Cogas Flores. Ele é oficial dos direitos humanos para povos indígenas e minorias no escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos. Como defensor dos direitos humanos, ele acredita firmemente na filosofia de não deixar ninguém para trás. Ele está envolvido no empoderamento dos povos indígenas e faz isso ao promover a compreensão dos mecanismos internacionais de direitos humanos e também contribui, porque esse é um grande defensor dos direitos LGBTQ+. Na busca por esses objetivos, ele contribui para o engajamento público e a educação, concedendo entrevistas e ministrando palestras, incluindo discussões com o Fundo Voluntário da ONU. Estamos muito felizes de tê-lo de novo. Eu tive o prazer de conhecê-lo em uma das COPs, e eu estou muito feliz de tê-lo aqui no nosso treinamento depois de tantos anos. Muito obrigado, Agostinho. Muito obrigado mesmo. Bom dia a todos. Bonjour, buenos dias. Agora também estou usando a minha língua indígena, porque eu sou da parte da ponta mais norte da Filipinas e posso usar a minha língua indígena para dar bom dias para vocês, porque faço parte dessa comunidade. Também quero agradecer ao meu colega Abdu e à minha colega Sheila por contribuir tanto por esse tópico dos povos indígenas. E também faço a minha própria contribuição. Eu, na verdade, preparei duas partes para essa sessão, porque quando me pediram para eu fazer essa apresentação, essa formação, esse treinamento, me pediram para me dar um panorama geral do mecanismo de direitos humanos da ONU na relação às comunidades indígenas, para dar informação para os jovens, no geral, os jovens das comunidades indígenas, de como esses mecanismos funcionam. E eles estão em Genebra, em sua maioria. Porém, por outro lado, acho importante saber o contexto das pessoas que estão aqui nessa sessão. E por isso, preparei um resumo da participação dos indígenas na negociação das alterações climáticas. Na Comissão dos Direitos Humanos, eu sou parte do time de negociação. Então, antes de começar a minha apresentação, eu vou fazer uma espécie de pesquisa, porque eu quero construir em cima do que vocês já sabem do assunto, adicionar coisas. E depois de fazer essa pesquisa, eu vou compartilhar o que eu preparei para vocês. E agora eu vou fazer uma pesquisa e vocês, por favor, respondam no chat. Então, por favor, vocês conseguem me falar de onde vocês são? De quais países vocês vêm? Ah, é muito legal. Eu queria fazer um vídeo disso. É incrível. Parece que temos aqui todas as origens, todos os países do mundo muito bem representados. Temos a América Latina, África e bastante pessoas da Ásia também, da Europa, muito bom. América do Norte, muito bem. A segunda pergunta: tem alguém aqui nesse grupo que se identifica ou que faz parte de uma comunidade indígena?
Se sim, por favor, escrevam o nome da sua comunidade no chat. Ora um. Ah, eu conheço Mitum. Temos aqui Cocktail. Eu acho que essa é uma comunidade do Caribe. A Pati, a Kamba, Quênia. Você pode especificar de onde Quênia? Eu sei que você tem muitas comunidades no Quênia. Quechua, Newar, de Nepal, do Nepal, sim, conheço. Maasai. Muito bem. Incrível. Aqueles que não são parte de uma comunidade indígena, mas estão aqui nessa sessão, qual é o interesse de vocês? Por que vocês estão interessados nas questões indígenas ou nos povos indígenas em geral? Por favor, respondam. Ok, uma pessoa de Sicília falando que ele é de uma ilha, não é indígena exatamente. Injustiça histórica, muito bem. Mohamed é de Indonésia. Eles dizem que é a casa de muitas comunidades indígenas. Sim, é a segunda maior comunidade indígena do mundo, depois da China. Índia, sim, também Índia tem comunidades indígenas. Muito bem, sim, é muito injusto. Justiça climática. Muito bem. Excelente. Agora que eu sei todo o contexto de vocês, pelo menos mais ou menos, o que vou fazer é vou dar um panorama geral, principalmente para vocês que estão chegando, tendo contato com esse assunto de comunidades indígenas pela primeira vez. Eu não vou fazer uma pergunta, mas agora eu vou dar alguns números e alguns fatos para vocês. A primeira coisa que nós temos que fazer quando falamos de povos indígenas é pessoas perguntar quem eles são, quantos eles são. Então, segundo relatórios, quando falamos de povos indígenas, estamos falando de cerca de 470 milhões de pessoas indígenas no mundo, que vivem mais ou menos em 90 países. Então, nós temos que ser bastante cuidadosos aqui, porque quando falamos de povos indígenas em muitos lugares do mundo, na África, na Ásia, essa é uma questão muito desafiadora. Porque em algumas partes do mundo, quando falamos de povos indígenas, principalmente na América Latina, eles já são reconhecidos nas leis, nas políticas. Eles são reconhecidos como pessoas e povos indígenas. O que acontece é que temos que entender é que não há uma definição internacional de povos indígenas. A ONU tentou, mas por mais de 30 anos isso não funcionou. Por quê? E por que isso? Porque você não pode definir pessoas que não, já existem há muito mais tempo do que a formação dos estados internacionais. O que nós temos na lei internacional são critérios. E há dois tipos de critérios. Alguns critérios são objetivos, que você pode ver, que você pode quantificar, e alguns são critérios subjetivos. E o critério mais fundamental, mais importante quando falamos de povos indígenas é o princípio de autoidentificação. E o que isso significa? Autoidentificação significa que quando alguém se identifica como algo, por exemplo, eu posso me identificar como algo, outra pessoa pode se identificar como um povo indígena, o Frederick também podia fazer isso. Qualquer um pode se identificar se são indígenas. Mas há uma segunda questão. A comunidade a qual você pertence deve corroborar essa identificação. Então, por exemplo, eu tenho minha comunidade na Filipinas. Quando eu digo que eu faço parte dessa comunidade, a minha tribo deve falar, sim, essa pessoa faz parte da nossa tribo, dessa nossa comunidade.
Porque se isso não acontecer, esse princípio vai ser muito perigoso, essa questão da auto-identificação. Alguns dos problemas que nós temos aqui é a questão, será que isso é o suficiente? A auto-identificação é o suficiente para discutir os povos indígenas? Vocês têm que entender que a maior parte dos povos indígenas no mundo que foram sujeitados e, como alguém colocou aqui, sofreram injustiça histórica. Estamos falando de pessoas que foram sujeitos que sofreram massacres, limpeza étnica. Isso até hoje. Esses povos indígenas vêm sofrendo essas injustiças. Então, quando falamos do critério subjetivo de quem são os povos indígenas, temos que entender que esses povos estão vivendo num determinado território ou área antes da colonização. E apesar de todo esse processo de tentativa de erradicação deles, eles ainda mantêm a identidade. Eles querem manter essa identidade. Apesar da colonização e até a formação de um novo Estado. Eles não fizeram parte da formação desse novo Estado. Então, quando você identifica esses povos indígenas, essas pessoas são pessoas que já vivem em um determinado território antes da formação do Estado moderno. Então, se você vem de uma comunidade que está vivendo numa comunidade antes da criação dos Estados Unidos, ou o Canadá, como é conhecido, então você é uma pessoa indígena. A segunda parte é que os povos indígenas são povos cuja relação mais importante é o apego, a ligação com a terra. Foi o que Abdul disse. A terra em si não é um produto. A terra é uma parte de uma identidade. O território também é parte da identidade. Por exemplo, os Mapuche, no Chile. O que significa Ma? Isso significa que eles são pessoas da terra. Pessoas que estão vivendo naquele território até antes mesmo da colonização. Então, comecei a dar um pouquinho desse sabor, desses desafios que as comunidades indígenas vivem agora. Temos uma declaração da ONU dos direitos das comunidades indígenas que nos dá e nos delinea os padrões internacionais para os povos indígenas. A Sheila mencionou a questão do princípio do consentimento. O consentimento livre, prévio e informado. Isso tudo faz parte dos direitos das comunidades indígenas. Agora eu vou mostrar para vocês, eu tenho um PowerPoint, e até mesmo antes disso eu vou mostrar para vocês, acho que é importante salientar que a comunidade é muito diversa. Vocês sabem quantas línguas nós temos no mundo? Será que vocês conseguem adivinhar? Vocês conseguem colocar no chat, de acordo com a Unesco, quantas línguas vocês têm? 3.000? Não, 230 mais, 10.000 de mais. Estamos falando de 7.000 línguas no mundo. E vocês sabem quantas delas são línguas indígenas? Cerca de 5.000. E o que isso significa para você e para todos nós? Isso significa que quando nós falamos sobre diversidade global, pode ser culturalmente, linguisticamente, nós estamos, de fato, olhando para os povos indígenas. Estamos olhando para os povos indígenas quando falamos de diversidade. Temos que levar em conta que as línguas faladas que nós estamos ouvindo e falando, quando falamos de línguas indígenas, nós estamos falando de conhecimento tradicionais do ambiente, do cosmo, da história, da civilização.
Então, conhecimento sobre os mares, conhecimento sobre as montanhas. Algo que vocês têm que prestar atenção e tomar cuidado é que, segundo um relatório da Unesco, toda semana, todas as semanas, uma língua indígena morre. E eu digo para vocês, quando aquela língua morre, é um fim de uma civilização inteira. É o fim de uma civilização inteira. É o fim de um conhecimento tradicional, certo? Conectar a minha apresentação com o trabalho que eu faço. Atualmente eu sirvo como secretário do Fundo Voluntário das Nações Unidas para os povos indígenas e também o Programa de Bolsas para Indígenas. Esses são programas importantes de comunidades indígenas. Então, o Fundo Voluntário das Nações Unidas para Povos Indígenas oferece apoio financeiro por meio de subsídios, para que vocês possam participar nos processos e encontros mais importantes do Comitê da ONU. Então, qualquer membro da comunidade indígena pode se inscrever. Vocês podem se inscrever de duas maneiras, como representante da sua comunidade diretamente, mas ou também da sua organização. Como isso funciona? Se você for selecionado por um curador do fundo, então você ganha um ingresso para o local da reunião. A gente oferece uma bolsa que vai cobrir a sua alimentação e hospedagem, inclusive o transporte local. E a gente facilita a sua requisição de visto. Eu vou dar uma visão geral de como são essas reuniões do fundo e o que que a gente pode dar apoio. Primeiro é o Fórum Permanente de Questões Indígenas. O que que é esse Fórum Permanente de Assuntos Indígenas? Esse é o grupo que se reúne anualmente em Nova York. É um grupo subsidiário da ECOSOP, um organismo da ONU, e o seu principal objetivo é oferecer consultoria e recomendações para a ECOSOC. Ele quer aumentar a conscientização e promover a integração e a coordenação de atividades dentro das agências em relação às questões indígenas. E mais importante, eles querem preparar e disseminar informações sobre questões indígenas e garantir que essas políticas para povos indígenas sejam implementadas. A última sessão do Fórum Permanente aconteceu em maio desse ano. E se vocês estiverem interessados em saber mais sobre o conhecimento desse Fórum Permanente, vocês podem verificar a página aqui. Mas para povos indígenas, este é um dos fóruns mais altos, de mais alto nível que os povos indígenas participam. É um dos de mais alto nível e um dos únicos em que os próprios povos e pessoas indígenas estão discutindo olho no olho com os governos os assuntos relacionados a suas questões de educação, direitos humanos, ambientais, sociais, políticas e econômicas. Este é o maior fórum de povos indígenas. Numa base anual, a gente tem mais de 3.000 pessoas indígenas indo para Nova York, numa base anual. E vocês podem se inscrever como parte do Fundo Voluntário da ONU. O próximo é o fundo é o mecanismo de peritos sobre os direitos dos povos indígenas, porque ele oferece ao Conselho de Direitos Humanos expertise e direito. E eles se reúnem em julho. A diferença entre esses dois grupos é que esse daqui é um grupo dentro do Conselho de Direitos Humanos.
Então, qualquer questão de direitos humanos relacionadas a povos indígenas e você quiser se especializar nas questões indígenas, você vem para esse mecanismo de peritos sobre os direitos dos povos indígenas. O encontro tem 5 dias e você pode se inscrever no fundo para participar desse mecanismo, que é muito importante. O Conselho de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos Humanos se encontra 3 vezes por ano. Uma em março, outra em junho, mas a mais importante para os povos indígenas é a que acontece em setembro. E por que em setembro? Porque esta é a sessão onde o mecanismo de peritos. Então, se você não consegue ir na sessão do mecanismo de peritos em julho, você ainda pode acompanhar a discussão no Conselho de Direitos Humanos, porque o mecanismo de peritos se reporta para o Conselho de Direitos Humanos. Então, este é o momento em que isso acontece. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a revisão periódica universal, o PR em inglês. Também é um processo que tem a ver com o Conselho de Direitos Humanos. É um dos mecanismos mais importantes dentro da ONU. Ele revisa os registros de direitos humanos de todos os países do mundo, não importa se são de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, e é muito importante porque todos os países do mundo têm que participar dessa revisão e ela acontece de forma periódica e ela é um processo revisado por pares. Os povos indígenas podem participar de todo esse processo de revisão. Eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês estiverem interessados, me avisem, porque este é um dos processos mais importantes que nós temos em todo o sistema da ONU. Os órgãos de tratado, a gente tem os órgãos de tratados, que são os órgãos hardcore de direitos humanos na ONU. Por quê? Porque são baseados nos tratados de direitos humanos. Vocês já devem ter ouvido falar na Convenção da Eliminação da Discriminação contra Mulheres, e vocês devem ter ouvido isso se estão interessados em direito das mulheres. A gente também tem uma convenção pelos direitos das crianças, ou a gente tem a convenção contra a tortura também. Essas convenções têm um órgão que monitora a implementação das convenções, e é o que a gente chama de órgãos dos tratados. E a relação desses órgãos de tratado e aquele primeiro mecanismo que eu citei é que você só pode participar destes órgãos se o seu país for um signatário destes tratados internacionais, ou se estiverem ratificado esses tratados internacionais. E se de fato o seu país tiver ratificado esses tratados, eles podem voltar a Genebra, na Suíça, apresentar o relatório e mostrar como é que eles estão implementando esses tratados internacionais. E aí, dessa forma, você consegue se inscrever no fundo para participar desses tratados. Alguns de vocês comentaram que estão interessados na interseção entre direitos humanos, negócios para empresas internacionais. E aqui nós temos um dos maiores, na verdade é o maior encontro de direitos humanos, que é o Fórum da ONU de Negócios e Direitos Humanos. Acontece em Genebra em novembro por 3 dias. E os povos indígenas, e não é por acaso, que quando se trata das atividades mais importantes ligadas ao desenvolvimento, como as indústrias extrativistas e mineração, eu acho que a Sheila mencionou muitas dessas questões, vocês ficariam surpresos de quanto as nossas empresas nacionais estão falando a linguagem dos direitos humanos. E elas, às vezes, são muito boas nisso. E a gente tem que garantir que, se você fala de direitos humanos, você tem que estar neste fórum. Porque eu vou dizer que nenhum governo, nenhuma empresa multinacional iria, na verdade, aceitar que estão violando direitos humanos. Então, estar neste fórum como uma testemunha, como alguém que pode contar uma história do que está acontecendo na sua comunidade. Mais uma vez, você pode se inscrever para participar e dar apoio neste fórum. A gente já está quase lá. Bom,
E agora as mudanças climáticas, que é um assunto que eu sei que muitos de vocês estão engajados. É claro que as mudanças climáticas são um dos assuntos mais importantes quando a gente fala de povos indígenas, e como vocês devem saber, já devem ter ouvido falar, eles são as que menos contribuem para as mudanças climáticas, mas são as que mais sofrem. E os conhecimentos tradicionais indígenas têm sido considerados e reconhecidos pela comunidade internacional como uma forma de ciência, mas vocês têm que entender que ainda em muitos países do mundo, essa questão estrutural e essa discriminação, eles nem consideram a sua presença nas mesas de negociação climática. Isso é muito triste. Eu participei de pelo menos 4 encontros de clima da COP, e a maior parte dos povos indígenas, mesmo que a gente consiga o dinheiro para levar as pessoas indígenas nessas sessões, mas essas sessões são muito anglófonas, elas acontecem somente em inglês. E uma das cenários mais incríveis que eu vi é que havia uma regra quando a gente estava falando do impacto das mudanças climáticas na Amazônia. E a gente trouxe mais de 20 pessoas indígenas da região da Amazônia, mas eles não puderam participar porque a reunião foi toda em inglês. E, e aquela sala está falando sobre pessoas que não estão naquela sala. Então, vamos que enfrentam os desafios que estamos discutindo. Então, enfim, você pode se inscrever para ganhar o fundo para participar dos processos climáticos da COP. E dentro da COP tem uma estrutura que é muito específica para povos indígenas, que é a plataforma para povos indígenas e comunidades locais. Eles se encontram uma semana antes, então eles se encontram uma semana antes da COP, ou talvez durante a COP eles tenham essa reunião. E a última informação que eu gostaria de confirmar é o programa indígena de bolsas, que é um dos programas de treinamento mais abrangentes que nós temos, que já está rodando há mais de 30 anos, e é um programa de treinamento que dura um ano e está disponível em 5 idiomas: inglês, francês, russo, espanhol e português. Então, se você fala qualquer uma dessas línguas, você pode se inscrever para este programa de bolsas. A gente traz vocês para Genebra e mostra para vocês todos aqueles mecanismos que eu falei mais cedo. Geralmente é uma semana, mas dentro desse escopo linguístico também tem sessões preparatórias. Então, eu sei que o pessoal que fala espanhol tem uma sessão de 2 meses na Espanha. No Brasil, eles passam 2 semanas em Brasília com os nossos parceiros locais. A gente também tem um parceiro na Rússia. E para os pessoal falante de línguas francesas, eles podem ir para Quebec, no Canadá, ou podem ir para Camarões, para a sessão preparatória. Eu vou parar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu ficarei feliz em debater ou responder. Devolvo a palavra para vocês, colegas. Muito obrigado, Morse, por essa apresentação tão cheia de insights. Você está falando sobre todos os diferentes elementos que são complementares à mudança climática. E muitas vezes a gente quer fazer um ativismo por todas essas problemáticas que estão acontecendo e a gente acaba focando principalmente no clima, mas na verdade, há muitos outros espaços onde a gente pode elevar nossas vozes. E como vocês puderam ver aqui com o Morse, tem muitas oportunidades de financiamento se vocês acham que vocês precisam estar nesses lugares. E isso é muito importante. Às vezes, a gente, nós das gerações mais jovens, a gente quer ir na COP porque é que está na trend, mas a gente acaba não considerando outros locais. E é muito importante que vocês sejam ouvidos nesses outros lugares. Então, muito obrigado, Márcia. E sim, nós temos algumas perguntas, eu acho, que a gente quer ver se a gente puder destacar aqui também a Sheila e o Abdul aqui. Uma das perguntas que eu gostaria de fazer para todos vocês é se vocês têm alguma recomendação de livros que vocês possam citar para a plateia para que eles possam aprender mais, então vocês podem responder mais. Eu também estou interessado em saber o que que vocês irão sugerir. Bom, para mim, muito rapidamente, se vocês quiserem saber mais sobre a política, sobre o que está acontecendo no mundo indígena, eu vou colocar o link. É a Guia, que é o Grupo Internacional de Trabalho de Questões Indígenas. Ele tem um relatório anual sobre a situação dos povos indígenas no mundo inteiro. Eu vou colocar o link no chat. Muito obrigado. Sheila, alguma ideia, algum livro?
Sim! Então, eu quero falar um pouco sobre a resistência poética e eu quero falar um poema da Nata de Dias. Nossa, essa para mim é uma pergunta muito difícil, porque tem tantos livros, mas eu acho que eu vou falar de um filme do Robin Wall. Está ligado ao meu trabalho e para quem está familiarizado com o meu trabalho, este livro tem tudo a ver. Bom, e aqui a gente tem uma pergunta para a Sheila, uma para o Abdul das suas apresentações prévias. Sheila diz: Eu recentemente descobri uma mineração de pequena escala sendo praticada em alguns países de forma tradicional. Você acredita numa alternativa mais sustentável? Porque eu sei que mineração também é praticada por algumas comunidades de forma tradicional. Claro, muito obrigada por essa pergunta. Então, eu acho que não importa se pode ser sustentável ou não, tem a ver com a intenção. Então, geralmente, a prática da mineração por povos tradicionais não quer fornecer para todo o exército dos Estados Unidos ou para fornecer material para a bateria de veículos elétricos. Isso é algo que tem sido feito nos Estados Unidos, quando eles querem ter uma frota militar totalmente elétrica. E eu não consigo acreditar que isso possa ser feito de uma maneira sustentável. Então, ser feito numa escala menor, claro. Mas a outra questão é a intenção. Essa mineração está sendo feita com a intenção de conseguir alguns minerais para necessidades básicas, ou para enfeites, ou está sendo feita para obter o lucro. Porque no momento em que algo é feito por lucro, a gente acaba sendo suscetível à corrupção. Então, eu acho que uma das coisas que tem que ser perguntadas é que, mesmo quando a gente está praticando algo de uma forma tradicional, se a gente permite que estes valores do lucro entrem, as práticas podem ser corrompidas também. Agora temos uma pergunta para o Abdul. Que conselho você daria para lidar com o problema dos penestras quando a gente lida com as terras compartilhadas? Porque eu tive esse problema, inclusive com os bens compartilhados não materiais. Quais são as suas ideias? Qual é a sua perspectiva? Sim, muito obrigada por essa pergunta. Eu tentei responder no chat, mas é um pouco diferente na minha situação porque é uma questão muito honrada de posse. Então, mas isso pode ser um problema. Mas sim, eu vejo que muitos comentários estão pensando nesse jeito. Se você já leu alguns livros sobre as terras compartilhadas, nós falamos sobre as pessoas que exploram os recursos das comunidades indígenas especialmente, mas na minha comunidade isso não acontece porque as pessoas se importam umas com as outras. Mas eu acho que ter essa mentalidade e ter a noção desses conceitos e desses conhecimentos, isso é muito importante. O que eu sugiro é que é sempre bom ser generoso na abordagem que você tem e no conhecimento que você compartilha, sabe? Sempre levar generosidade às pessoas, porque isso pode inspirar as pessoas também. Certo, muito obrigada, Abdul. Eu concordo 100%. E agora eu convido vocês a fazerem stories no Instagram, porque é uma maneira de democratizar o conhecimento. A última pergunta é para o Morse, e aí nós podemos terminar. É uma pergunta que eu acho que eu adoraria que vocês explicassem qual que é a diferença entre povos locais e comunidades indígenas. Eu acho que isso é uma pergunta que foi levantada durante a COP29. A Sheila estava lá, ela participou das reuniões, ela foi a host de uma das reuniões e essa pergunta apareceu. E eu também fiquei, nossa, mudou a minha vida com essa pergunta. E eu acho que seria ótimo se o Morse respondesse. Sim, eu acho que é uma pergunta muito boa, porque esse é um
um assunto que virou muito politizado. Eu acho que para os jovens também é importante entender de onde vem essa questão. A primeira pergunta, ou pelo menos a primeira questão que você tem que desmistificar é que quando nós falamos sobre povos indígenas, em comparação com outros grupos ou outros povos, esses povos são pessoas que já estavam, ou então é que há padrões internacionais que definem o que eles são, quem eles são. E o que nós falamos que essas pessoas são as pessoas que estão envolvidas, que são os donos de verdade. Não estou falando de partes interessadas, porque há padrões que definem quem eles são. E quando falamos de povos indígenas, já existe uma arquitetura toda de quem eles são. E no sistema da ONU, isso é bastante claro. O que é um povo indígena ou uma comunidade local ou uma minoria, no geral. Então, quando falamos de povos indígenas, nós temos que ler a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a Convenção de 69, que falamos exatamente sobre isso. Eu já dei para vocês alguns desses elementos que ajudam na identificação de quem eles são. Mas temos que prestar atenção que não é trabalho do governo definir quem você é. E não é trabalho da ONU definir quem são os povos indígenas. É um trabalho seu, trabalho do povo. Vocês, como povos indígenas, se identificar. Porque se você deixar o governo definir quem você é, eles podem dizer qualquer coisa. E pode ser algo bastante conveniente para eles. Mas por isso que nós temos que ser muito claros. Nós temos padrões internacionais que dizem para nós quem são os povos indígenas. Então, se você sabe quem são, você tem que dar para essas pessoas a voz, o espaço, o reconhecimento. Porque eu digo para vocês, eles lutaram muito para ter esse espaço. Demorou 100 anos para que reconhecesse que eles são povos indígenas. Agora, comunidades locais. Isso é um pouco capcioso, porque na comunidade internacional não há um padrão, não há um posicionamento legal em relação às comunidades locais. Não tem um padrão internacional que diz quem são as comunidades locais. E da onde vem esse conceito? Vem de países que não querem reconhecer os próprios povos indígenas que vivem no território do país. E por que isso? Porque os direitos dos povos indígenas deram direito a eles, a direito ao território. Isso é uma questão muito polêmica e não é um acidente ou por acaso que os povos indígenas vivem nos países mais pobres do mundo, nas situações mais pobres do mundo. Então, se você faz parte de um povo indígena, eu encorajo vocês, e na verdade eu encorajo todos vocês, de que quando vocês falarem sobre povos indígenas, não confundam com comunidades locais. Porque existe essa confusão, existe até um movimento na ONU mesmo. Mas isso, eu acho pessoalmente que isso é um erro. Porque eles colocaram essa estrutura, essa plataforma de comunidades locais e povos indígenas. Isso já leva as pessoas ao erro. Não vamos fazer isso de novo. Não vamos voltar à estaca que estávamos antes. Porque já existe o reconhecimento internacional. Mas não confunda as duas coisas. Os povos indígenas têm padrões internacionais. E as comunidades locais? A minha pergunta não é o que são as comunidades locais. O que eu falo para vocês é, se você faz parte de uma comunidade local e não existe um padrão, então lute por uma. E se identifique, porque foi assim que as comunidades, os povos indígenas começaram esse processo. E assim que eu vou levar adiante essa questão. Eu quero fazer uma correção bem pequena. Quando você fala dos povos indígenas, use o plural.
povos indígenas, porque é plural. Não é povo indígena, são povos indígenas. E esse é o posicionamento internacional no direito internacional. E quando vocês falam de povos indígenas, vocês devem usar letras maiúsculas, porque esses povos têm reconhecido o direito à autodeterminação, porque quando você é um povo, você pode determinar o seu status político e os seus direitos sociais e econômicos. E não há um acidente que, até mesmo dentro do Estatuto da ONU, nós, e não é o governo, não é o Estado, nós, os povos. É assim que começa o Estatuto da ONU, nós, os povos. Isso é muito importante, porque os povos na Ásia e na América Latina, eles usam povos como povos independentes. Porque esses povos estão lá desde antes dessa criação dos estados. Por exemplo, no Canadá, ou então as comunidades aborígenas, isso são um status que ele já tem. Então, usem povos indígenas para respeitar o status que ele já tem. Muito obrigada, Morse. Foi muito obrigado mesmo. Obrigado aos intérpretes, aos eco-intérpretes. Eles vão ter que sair agora. E, Fred, por favor, nos ajude. Eu agradeço a todos, aos intérpretes que possibilitaram esse treinamento, porque nós aqui falamos sobre línguas locais, às vezes, de vez em quando, o espanhol pode ser uma língua local. Então, agora, só um lembrete que nós temos a gravação dessa sessão. Você pode também ouvir e ter acesso ao canal do YouTube. Nós também vamos mandar um link via e-mail. As línguas diferentes vão ser disponibilizadas logo mais. Nós também temos os slides que vão ser disponibilizados no Google Drive dos participantes e vamos mandar todos esses lembretes via e-mail. E tudo isso vai ser planificado no Slack. Nós também temos o formulário de presença, que também vai ser enviado. Então, acho que falamos sobre tudo. Depois disso, nós temos as salas de breakout para conversar rapidamente, compartilhar a experiência que vocês tiveram. E se vocês acharem que tem que aprender, vocês acharem que tem que conectar alguma coisa, este é o momento. E aí vocês podem ir ao grupo da língua que vocês falam. E é assim que vocês vão ter a experiência. Então, Fred, se você puder fazer isso acontecer. Ok, então, muito obrigado, Frederick e Fred. Por favor, juntem-se às salas da língua que vocês falam. Existem muitos canais de inglês, então não vão todos a um. Eu sugiro que vocês vão aos canais diferentes de inglês para que vocês possam realmente falar, porque vocês têm uma oportunidade incrível e única de falar de pessoas que pensam como vocês, de todas as partes do mundo, porque vocês têm que conversar e compartilhar ideias. Então, entrem nessas salas. Eu também vou participar, o Morte também. Sim, eu com certeza, mas como posso entrar? Na parte inferior da tela, você tem um ícone que diz participar de um breakout room, de uma sala de breakout. Sim, certo, vou fazer isso então. Muito obrigada. Muito obrigada de novo aos Eco Interpreters pelo apoio incrível que vocês dão e possibilitaram que nós todas possamos falar todas as línguas que vocês